Nesse vídeo eu quero abordar um pouco essa questão de mecanismos de validação, especificamente a parte de mecanismo de validação externo e qual a diferença que esse mecanismo tem no homem e na mulher e também nos efeitos que esses mecanismos de validação não só influenciam os relacionamentos entre os sexos, mas também a parte do efeito sobre a social, né? O efeito macro. Eu geralmente falo a respeito da teoria do micro e do macro, que quando tu leva em consideração relações humanas, as regras, os efeitos que surgem no micro, relacionamento um a um ou de pequenos grupos, elas também valem para o macro, para um nível de uma cidade, de um estado, de um país. Mas enfim, para introduzir, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho a respeito da parte da validação externa, que é basicamente o seguinte: vamos começar falando de homem. Geralmente tem ali o cara mais norme, o cara blue pill. Pode ser um feminista, pode ser um conservador aí. Mas no final das contas a questão é que pelo fato dele ter um mecanismo de validação externa, ele só ter um mecanismo de validação externa, ele é meio que um refém social. Ele é um refém da sociedade, assim. Geralmente o mecanismo de validação externa, tu pode pegar a validação social geral da comunidade na qual tu vive, que daí vai ter amigos, colegas de trabalho, familiares. É lógico que existem diferentes níveis de validação, quanto mais importante essa pessoa seja para ti, maior vai ser essa validação. E daí a gente pode dividir entre validação social e validação romântica, né? Validação romântica é a validação que tu recebe do sexo oposto, e a validação social é a validação que tu recebe de todos os outros membros da tua sociedade. Isso abordando na questão dos homens. E daí geralmente o que acontece, né? A gente tem aquela divisão dos caras Blue Pill, Purple Pill, Red Pill. O Blue Pill podia ser aquele cara extremamente ingênuo, seja um conservador, seja um feminista, que coloca a mulher num pedestal. E daí, no caso, o mecanismo de validação dele ele é um mecanismo de validação social e um mecanismo de validação romântico. Ele espera um reconhecimento, uma validação da sociedade, mas ele também espera um reconhecimento e uma validação das mulheres com quem ele se relaciona. E daí tu tem mais aquele nível assim, mais purple pill, assim, mais isentões e mais pillways, que eles abandonaram um pouco dessa validação externa. Eles geralmente ou abandonaram ou reduziram bastante a necessidade deles de validação social, porém eles ainda mantêm a validação romântica, ou eles aumentaram absurdamente a validação romântica, que seria o caso dos PUAs. Vamos lá, retrocedendo um pouco e resumindo. Vamos pegar três grupos aí. Os grupos assim de homens que são mais ingênuos e que mais colocam a mulher num pedestal. A gente pode pegar o quê? Os tradicons e os feministas, certo? Eles, nesse caso, eles têm uma necessidade de validação social alta e uma necessidade de validação romântica alta. Aí tu pega, por exemplo, isentões e PUAs. Eles têm uma necessidade de validação social baixa, mas validação romântica alta. Aí tu pode pegar um cara assim, um MGTOW, o cara ele não tem a necessidade de validação social, não tem a necessidade de validação romântica, e daí ele tem que desenvolver um mecanismo de validação interno, porque senão o cara cai no niilismo. Ou ele ainda tem um pouco de necessidade de validação social e romântica, mas é bem baixo. Inclusive, essa é a grande divergência que existe da Red Pill dos PUAs, né, dos Pick-up Artists, com a Red Pill dos MGTOW. A Red Pill dos PUAs, né, dos gurus da sedução, dos Pick-up Artists, desses coaches, é um mecanismo de validação que eles abandonam a validação social da sociedade, né? Só que eles investem só na validação romântica, na validação de mulheres. Basicamente todo o ego, a autoestima desses caras tá voltado ao quanto eles são atraentes para as mulheres e na capacidade deles de pegar mulheres. Basicamente a hierarquia do grupo deles é basicamente dependente disso. O cara quanto mais pegador, mais histórico, maior ele na hierarquia. E daí, tudo bem, os POAs assim eles conhecem um tanto assim de natureza feminina, só que eles ainda dependem da validação romântica, da validação que eles recebem de mulheres.
E daí MGTOW é aquela coisa, MGTOWs eles têm noção também da natureza feminina, aliás, eles trocam informações com os POAs, interagem a respeito dessa questão, porém eles eliminaram ou reduziram quase que totalmente a necessidade deles de validação social e de validação romântica e tiveram que desenvolver um mecanismo de validação interno para não cair no nihilismo, para não virar um black pill da vida aí. E, logicamente, esse mecanismo de validação interna, eu já discuti em alguns outros vídeos, ele está ligado mais assim à imagem que tu tem de si mesmo, o quanto tu está comprometido com os teus objetivos, com o teu trabalho, teus estudos. Cada homem é diferente, cada homem sabe o que é importante para ele, né? Não é algo homogêneo mesmo num grupo ou numa comunidade como seria a MGTOW. Basicamente, cada um tem que descobrir o que é importante, o que é mais importante para si e ir atrás disso. E a tua performance em tentar chegar nesses teus objetivos é que vai ser o teu mecanismo de validação, certo? Mas, enfim, isso era só para explicar um pouquinho, para dar uma introdução. Mas, no geral, uma questão que eu quero abordar é o seguinte agora, é que o mecanismo de validação masculino, geral da maioria da população, é um mecanismo de validação externo, social e romântico, e um mecanismo de validação externo positivo. O que eu quero dizer com isso? Esses homens, a autoestima deles, o ego deles depende de ficar recebendo reconhecimento positivo das pessoas na sociedade, das mulheres na sociedade. E em algumas situações, a necessidade de validação positiva desses caras é tão grande que torna eles extremamente vulneráveis, torna eles extremamente manipuláveis. Alguém já deve ter escutado a história das White Feathers, que eram as penas brancas, né? Da época da Primeira Guerra, eu acho que isso foi no Reino Unido, que basicamente, eu acho que não era aquela chamada para a Primeira Guerra obrigatória, né? Do governo ali do Reino Unido pegar assim toda a população masculina jovem e mandar para a guerra. O cara tinha que ir se alistar. E daí tinha grupos de mulheres que ficavam andando na rua com um monte de pena assim de pássaro branca e elas colocavam nos caras que eram adultos e não estavam se alistando no exército, basicamente chamando eles de covarde. Então assim, a necessidade de validação externa do cara às vezes é tão grande que faz com que ele tome decisões que não são do interesse dele, ou decisões que podem fazer com que ele seja sacrificado pelos outros, certo? Porque ele tem que receber aquela validação positiva, digamos assim, ele tem que ter aquela validação positiva de ser um bom namorado, de ser um bom marido, de ser um bom pai, certo? De ser um bom cidadão, de se sacrificar pelos outros. É basicamente aquela coisa de a tua validação, teu reconhecimento na sociedade, ele é totalmente condicional e ele é totalmente utilitarista. Mas por que isso acontece? Porque o homem, assim, ele nasce, só que, vamos lá, por que o homem é valorizado? Ele é valorizado pelo status e pelos recursos dele. Não só pelas mulheres, mas pela sociedade no geral. Então o homem, basicamente, ele tem o fardo da performance. Ele tem que ficar constantemente, do momento que ele nasce até o dia que ele morre, provando o valor dele para a sociedade. Ele não pode parar. Ainda mais se o cara opera só com validação externa, porque a hora que ele parar, a hora que ele estagnar, ele pode cair no abismo. Ele vai começar a não ser tão bem visto pelas outras pessoas e ele dá muita importância para essa imagem que ele tem das outras pessoas. Da mesma forma como ele pode estar se sacrificando por um país que talvez não seja um país bom para ele, talvez não seja um país bom para os seus cidadãos, ele pode estar se sacrificando por uma mulher que não é uma boa companheira, mas porque ele tem que ter aquela boa imagem de bom marido, certo? De bom provedor. Ou às vezes ele tem que ter aquela imagem de bom cidadão indo para uma guerra para um país que não vale porcaria nenhuma. Ou às vezes até o cara tem que ter aquela boa imagem de pai, de provedor com filhos que às vezes também não são grandes coisas. Eu lembro até hoje assim uma história das lives do TFM, que era dessas histórias desses homens que se ferraram, casaram com uma mulher que não prestava e tomaram divórcio, foram para a vara de família e estavam lá, se matando de trabalhar ou com 2 empregos, morando num kitnet, dormindo numa porcaria de um tufão,
pagando pensão até não dar mais para uns filhos que ele mal via, mas achando assim, não, mas pelo menos eu tô dando dinheiro para eles poderem ter uma vida boa. Muitas vezes sem nem saber se a mulher não está fazendo alienação parental em cima dos filhos. Então essas são as grandes armadilhas aí da validação externa. E por que que os homens eles são tão vulneráveis, tão vítimas disso? Porque o homem ele tem que ficar provando o valor dele para a sociedade. Senão ele é um merda, senão ele é um lixo, certo? Tanto que vê como é que a sociedade se importa na questão de moradores de rua quando são moradores de rua homens e moradores de rua mulher. Mas enfim, então qual que seria meio que a saída? Que nem eu falei, tu tem um mecanismo de validação externo, social, romântico, ou tu pode tentar desenvolver um mecanismo de validação interno. E essa questão do mecanismo de validação interna é uma coisa que eu, pelo menos, eu só vi isso sendo discutido em círculo MGTOW, nunca vi em círculo de PUA. Mas enfim, é o seguinte, a partir do momento que tu tem um mecanismo de validação interno e tu desenvolve as tuas metas, tu desenvolve os teus objetivos e tu vai alcançando eles, tu chega no que é chamado de autorrealização, que basicamente seria como escapar desse sistema, certo? Não só tu consegue se livrar da necessidade de validação externa, como tu, ao momento que tu consegue os teus objetivos, tu alcança eles, tu pode relaxar, tu pode dar um tempo, tu não precisa ser prisioneiro não só do fardo da performance, quer dizer, do mecanismo de validação externo, social e romântico, mas também tu não é mais preso pelo fardo da performance. Porque essa questão do fardo da performance não é só uma coisa que está relacionada a homens que são solteiros e tem que ficar eternamente provando o valor deles. Isso está relacionado também aos caras que têm uma namorada e não conseguem ficar sozinhos, não querem abandonar ela de jeito nenhum, ou aqueles caras que têm uma esposa, têm filhos e também eles estão aprisionados por essa imagem que eles têm que ter de bom provedor, de bom pai. Ou às vezes pode ser uma coisa pior. Pode ser aquele cara que ele se casou sem saber bem o que ele estava fazendo, teve filhos sem saber bem o que ele estava fazendo, e depois de alguns anos, depois de ter tomado essas decisões, ele percebe que as leis não estão do lado dele. Ele percebe que ele se tornou, que nem o Rock costuma falar, né? O homem atual, num relacionamento de família nuclear, ele é um escravinho. Ele é um escravinho do Estado, da mulher e dos filhos dele. E daí o cara percebe que se ele abandonar esse arranjo, ele está ferrado. Ele vai ter que pagar horrores para a mulher e para os filhos com juros e correção monetária. Então veja que esse fardo da performance, ele pode ser voluntário, quando o cara é completamente ingênuo e completamente dependente de validação externa, ou ele pode ser até involuntário, quando o cara já nem é tão dependente de validação externa, mas daí ele percebe que está numa situação terrível, que não era para ele estar. Tanto que essa questão assim da necessidade de reconhecimento, de validação externa, é algo que é utilizado para atacar o cara que não se conforma, que não está disposto a ser um servo, que não está disposto a se sacrificar para os outros a troco de nada. Pode ver que assim, não importa que seja mulheres da direita, mulheres da esquerda, tradicons e tal, eles caem de porrada em cima de homens que não querem se submeter. E vão chamar de covarde, síndrome de Peter Pan, qualquer coisa. É que nem um cara falou, um desses caras que veio fazer uns depoimentos no canal, contando que ele está nos seus 50 anos de idade, ele está muito bem de vida, e daí ele vê uns outros amigos dele da mesma faixa de idade que acabaram se casando, tendo filhos e que estão acabados. E teve uma frase que ele falou que assim, para a mulher, né, o homem ser um homem bem-sucedido, o homem ser um homem vitorioso, é aquele homem que se submeteu, que abriu mão de priorizar a si mesmo para se submeter a uma mulher, para se submeter posteriormente a casamento, filhos. Então, tem essa questão da validação externa e da validação interna. Isso é uma coisa perigosa, isso é uma coisa que é importante estar ciente disso, porque a tua necessidade de validação externa é o que vai definir o quanto tu pode ser manipulado pelos outros. Mas enfim, isso daí era só para abordar um pouquinho a questão da validação externa, mas eu estou abordando a questão da validação externa masculina.
Agora vamos falar um pouquinho da necessidade de validação externa feminina. A gente já sabe os efeitos que, por exemplo, redes sociais tiveram nas mulheres nos últimos anos. Basicamente, o Instagram ele é a heroína da mulherada. Tem mulher que não sabe largar o celular. E daí o que tu tem que entender na parte assim da diferença da validação externa feminina para masculina, que também tem a validação romântica, que está relacionada ao quanto ela é atraente para os homens, é a qualidade dos homens que ela consegue ter acesso, ou talvez até conquistar. E tem a necessidade de validação externa social, que é um pouco diferente o da mulher, porque, primeiramente, assim, a necessidade de validação social do homem é individual, é individualista. É a imagem que ele tem na sociedade. O da mulher não é só individual, não é só individualista. Obviamente, é importante a imagem que ela, como um indivíduo, tem na sociedade. Porque quanto melhor a imagem de uma mulher, maior vai ser o acesso dela a recursos e também a homens de melhor status. Mas as mulheres também elas têm uma coisa que assim é basicamente uma imagem coletiva. Isso é o que o pessoal no exterior utiliza o termo Sisterhood Uber Alles. Sisterhood Uber Alles é irmandade acima de tudo, a irmandade das manas acima de tudo. Porque não atualmente, mas nas gerações mais anteriores, as mulheres elas tinham consciência que elas como um coletivo elas tinham que manter uma imagem positiva delas na sociedade, como se fosse um sindicato de todas as mulheres de uma sociedade. E daí elas meio que patrulhavam as mulheres que se comportavam de forma negativa, se comportavam de uma forma que pudesse manchar a imagem da mulher na sociedade. Por isso que tinha, por exemplo, alguns estigmas, como o estigma do adultério, da mãe solteira, do divórcio, tudo isso, e também da promiscuidade. Só que isso foi se perdendo, especialmente depois ali da liberação sexual da década de 60 e 70. Mas, enfim, o ponto que eu queria chegar da validação externa da mulher, tanto a romântica quanto a social, é que ela é amoral. O que eu quero dizer com isso? A validação ela não precisa ser positiva ou negativa, entendeu? O homem, em contrapartida, ele quer receber uma validação externa, social e romântica sempre positiva. Ele quer ser visto como um bom cidadão, ele quer ser visto como um bom marido, ele quer ser visto como um bom pai, como um bom filho, às vezes também. Quando tem esses caras que cuidam da mãe, cuidam do pai. Já o da mulher não, a mulher ela simplesmente ela quer receber atenção. Não importa se essa atenção é positiva, não importa se essa atenção é negativa. E isso a gente pode referenciar várias celebridades atuais, e especialmente puxar um gancho para a explosão de promiscuidade que surgiu nas últimas décadas, certo? Também puxando outra parte, como por exemplo essas celebridades que vão em entrevistas e falam que traíram todos os caras com quem elas se relacionaram. Na cabeça dessas mulheres, elas não associam que isso pode estar trazendo uma validação negativa para elas. Elas só querem receber atenção. Ou aquelas que chegam assim numa entrevista em algum lugar e falam que, não, já transei com sei lá quantos caras. É a mesma coisa. Então, essa é uma parte que é diferente. A necessidade de validação externa da mulher, tanto a social quanto a romântica, ela é amoral. Ela não diferencia um positivo ou um negativo. Tanto que no começo do canal, quando apareciam algumas mulheres, e o pessoal ainda estava muito na parte da Fúria Red Pill, eles não conseguiam ver uma mulher comentando alguma coisa lá e tinham que ou retrucar, ou comentar de volta, ou puxar briga, alguma coisa assim. E eu falava desde aquele momento, cara, tu vai lá, tu vai dar atenção para ela, não importa se ela está recebendo atenção positiva ou negativa. Ela só quer receber atenção. Então aí que está o detalhe. E quanto à questão de autorrealização, não existe autorrealização feminina. Porque a mulher, aos olhos da sociedade, por causa do papel reprodutivo, ela automaticamente ela tem valor. Tanto que era aquele negócio, a mulher ela chegou ali no começo
A adolescência dela, menstruou, ok, ela deve ser fértil, pronto, ela automaticamente ela tem valor na sociedade. Basicamente as mulheres que não têm valor na sociedade, vamos tentar raciocinar um pouco, talvez seriam as que são estéreis ou são extremamente feias. Poderia ser esse grupo então. Mas automaticamente todas elas têm valor na sociedade por causa do papel reprodutivo. O homem ele tem que provar constantemente que ele é homem até o final da vida dele, né? Através do fardo da performance. A mulher não, a mulher ela simplesmente por ser mulher, ela já tem valor, certo? Mas, enfim, puxando essa questão da necessidade de validação externa do homem. Tu vê que como é uma necessidade de validação externa positiva, ele pode ser puxado sempre para buscar reconhecimento. E se ele não se controlar, se ele se deixar ser manipulado pelos outros, ele pode ser puxado sempre para o sacrifício. E basicamente assim, a gente pode falar sacrifício porque é simplesmente fazer algo pelos outros, se sacrificar pelos outros, sem receber algo em troca, ou sem receber um pagamento justo. Ou, por exemplo, né, como a gente sempre fala, no caso do chefe de família nuclear, ele vai se sacrificar pela mulher e pelos filhos, né, e vai ser um escravinho porque ele não tem autoridade. Só que, se o cara for muito mané, muito ingênuo, a necessidade de validação dele vai ser tão grande que ele não vai se importar de ser tratado como um boi de carga, certo? É basicamente aquele monte de gado indo para o abatedouro. E daí, no caso, eu já falei algumas vezes naquele vídeo assim que o relacionamento moderno ele é uma extorsão, porque existe uma disparidade legal muito grande entre o homem e a mulher, e o homem ele não tem a autoridade dele para comandar a família, e ele também não tem nem a liberdade de sair do arranjo quando não é conveniente a ele, ou quando ele vê que ele está sendo lesado demais, que seria o caso do cara que está ali casado com filhos e não está feliz, às vezes está sendo até abusado, e ele não pode abandonar o negócio porque senão vai ter que pagar um preço muito alto ali na vara de família. Então nessa questão o cara pode ser levado também para a parte de distorção. Tem esse detalhe aí também. Por isso que o cara tem que ficar ligado. Mas um ponto que eu quero chegar também é que quando tu nota essa dinâmica aí na mente masculina, tu vê que ele tem uma necessidade de que as outras pessoas se importem com ele, que as outras pessoas gostem dele, que as outras pessoas aceitem ele. E é isso que vai ser utilizado para manipular ele. Tanto que se tu for pegar, por que tantos caras acabam reagindo contra a Red Pill? Eles consideram a Red Pill algo absurdo. Primeiramente porque eles têm essa necessidade de validação externa e que nem eu falei, quanto mais importante a pessoa que estiver dando validação para ele for, quanto mais virtuosa, mais bela, mais honrada essa pessoa for aos olhos dele, maior vai ser a validação que ele vai receber. E se a gente pegar assim os tradicons, os feministas, eles praticamente, os blue pills no geral, eles colocam a mulher num pedestal. Eles elevam ela a um nível de semideusa. E daí quando chega alguém ali passando a Red Pill falando para ele, falando assim sobre natureza feminina, falando sobre leis, falando sobre cultura misândrica e tudo mais, o que tu tá fazendo com esse cara? Se ele tem uma necessidade tão grande assim de validação social e de validação romântica. Às vezes até quando tu fala assim, olha, não dá para casar, não dá para ter filho hoje em dia. Porque basicamente vai ter a validação romântica que ele vai receber de uma mulher, da parceira dele, e vai ter a validação social que vai ser de ser um bom marido, ser um bom provedor, ser um bom chefe de família, por aí vai. Quando tu começa a falar essas coisas para ele, tu tá basicamente minando a fonte de validação externa dele. É por isso que esses caras surtam. É por isso que eles ficam tão raivosos. E como eles não têm nenhum mecanismo de validação interno desenvolvido, nenhum comecinho de um mecanismo de validação interno, é lógico que eles vão tentar atacar com unhas e dentes quem tiver aos olhos deles tentando minar
os mecanismos de validação externos deles. Porque é que nem eu falei, se o cara não tem um mecanismo de validação, especialmente o homem que tem esse fardo da performance e tem que ficar provando o valor dele, o cara pode cair num nihilismo absurdo. Mas enfim, já pegamos essa dinâmica masculina, por que a validação dele é positiva, só que voltando agora naquela questão do fato do mecanismo de validação externo feminino ele ser amoral. Veja bem, na questão do homem é extremamente importante para ele o quanto ele é bem visto pelas mulheres com quem ele se relaciona e pelas pessoas da sociedade dele, parentes, amigos, colegas de trabalho, etc. No caso da mulher, é amoral, é simplesmente quer receber atenção, ponto, não importa se essa atenção é positiva ou é negativa. Tem até um vídeo muito bom do Coltrane, que eu espero que alguém acabe traduzindo, senão talvez uma hora eu vou acabar traduzindo, que basicamente falava o seguinte: a fantasia de poder masculina é ser visto como um herói. É ser visto como um Batman, como um super-homem, como um herói de guerra, como um presidente, alguma coisa assim. A fantasia de poder feminina é ser livre para fazer o que ela bem entender e não ter que lidar com as consequências desses atos quando as consequências forem negativas. Basicamente poder aprontar e não acontecer nada, certo? Que está relacionado a esse negócio do mecanismo de validação externa da mulher, dele ser amoral. Não importa se é atenção positiva ou atenção negativa. Na verdade, eu acho que a sociedade antigamente ela direcionava as mulheres mais para um mecanismo de validação externo positivo. De ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, esse tipo de coisa. Mas isso foi completamente abandonado. Basicamente, o que é um mecanismo de validação externo feminino hoje em dia? Olha, a gente pode pegar um pouco esse negócio do feminismo. É ser carreirista, é ser promíscua, é não fazer nada pelo homem com quem ela está se relacionando para tornar a vida dele mais fácil, certo? Muitas vezes priorizar a si mesma acima do homem ou acima dos filhos, ou talvez nem casar, nem ter filho, entendeu? E é aquela coisa, é uma validação, só que não é necessariamente uma validação positiva, muitas vezes é uma validação bem negativa. Então veja bem, assim, a mulher ela só quer receber atenção, certo? E é essa atenção que vai fazer ela se sentir bem. Só que agora é uma questão que eu queria abordar nesse vídeo, que é o seguinte: puxando um pouco aquele negócio de que eu falei que o relacionamento moderno, do jeito que elas estão, ele é uma extorsão. E puxando um pouco o negócio do Me Too e do Yes Means Yes. Agora é o cerne da questão que eu quero chegar. Obviamente, o homem ele tem aquele papel de ter que provar o valor dele, acumular status, acumular recursos. O da mulher, se for pegar o papel biológico dela, é receber status, receber recursos, receber benefícios através dos relacionamentos sociais delas, certo? Tanto que é por isso que tu tem aquela coisa, aquela imagem que o amor masculino ele é sacrificial. O homem prova o quanto ele se importa, o quanto ele ama os outros, se sacrificando pelos outros. E foi nisso que eu abordei essa questão aí da validação externa. O cara se livrar da validação externa, ele conseguir escapar desse papel de sacrifício. No caso, o da mulher é receber recursos. É receber recursos, é ter acesso a um homem de alto status e basicamente ela não se importa do método. Como tem essa validação externa que é amoral, não é positiva nem negativa, ela não se importa do método que ela vai ter que executar para alcançar esses recursos, para ter acesso a esses status. Por exemplo, vamos lá. Quando eu falo essa questão assim que o relacionamento moderno ele é uma extorsão, o homem ele quer que a outra pessoa aceite ele, se dedique a ele voluntariamente. Ele quer que a outra pessoa goste dele, nesse caso a mulher,
Tanto que até o TFM e o Rollo Tomassi, eles falam que a mulher ela é totalmente incapaz de amar o homem da forma que ele quer ser amado. Que é dessa forma sacrificial, que é dessa forma incondicional. No caso, a mulher já é diferente. Ela quer receber o acesso a recursos, o acesso a status, ao que ela quer ter acesso e pronto. Tanto que a gente já discutiu algumas vezes aqui no canal aquela dinâmica que depois de, digamos assim, até no máximo 2 anos de relacionamento, um relacionamento que pode estar sendo um relacionamento casual, igualitário, de namoro, assim, de boas, a mulher, ela sente consultar, ela vai tentar te pressionar para tu se tornar um provedor. É uma coisa que eu falo, reforço bastante aí, você sente consultar. É através de extorsão, através de pressão, através talvez de comportamento passivo-agressivo, através de ultimato. Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? O homem, ele quer receber uma validação positiva, ele quer receber uma validação voluntária, ele quer que a outra pessoa realmente queira se dedicar a ele e se sacrificar por ele da mesma forma que ele está disposto a fazer para essa pessoa. A mulher, ela simplesmente ela quer receber o que ela quer receber, só que ela não se importa se ela vai receber isso de forma voluntária. Ela não se importa se ela vai receber isso de uma forma moral, de uma forma virtuosa ou não. Da mesma forma que a mulher ela quer receber atenção e ela não se importa dessa atenção ser positiva ou negativa, o que importa é estar recebendo validação externa, seja ela social ou romântica, ela quer ter acesso a benefícios e a recursos, não importa se ela está recebendo isso voluntariamente ou involuntariamente, recebendo isso por bem ou por mal. Tanto que o homem ele tem aquela coisa que ele querer provar para si mesmo e para a sociedade que ele tem valor, ele quer provar que ele conquistou os negócios. A mulher ela só quer provar que ela teve acesso. E isso a gente pode pegar tanto na parte de relacionamentos românticos ou relacionamentos sociais familiares, como também através de relacionamentos políticos e econômicos, que no caso da mulher não estão separadas as duas coisas. Porque conforme eu falei, a imagem que uma mulher tem na sociedade, ela como indivíduo e também a imagem coletiva da mulher, certo? E os relacionamentos dela é o que vai dar acesso a ela a recursos. Então vamos lá. Pega, por exemplo, a interação da mulher com o Estado, politicamente, através do voto. Quando elas votam para querer ter acesso a mais benefícios e a mais privilégios, elas não se importam se tem dinheiro para isso ou não, elas não se importam se isso é correto ou ético, moral ou não, elas não se importam de quem que vai ter que ser tirado recursos, elas simplesmente querem ter isso. E isso puxa novamente aquela minha teoria do micro e do macro. O mesmo tipo de abuso que é feito no micro, num relacionamento de um a um, de um homem com uma mulher, ele é feito também no nível social, através do Estado, num país, entre os homens e entre as mulheres. E aquela questão também que eu quero abordar a respeito, por exemplo, de que o homem ele quer que a outra pessoa queira se relacionar com ele, aceite ele, valorize ele, se sacrifique por ele. Para qualquer homem aqui, digamos que tem até uma história que o TFM contou num vídeo dele, quando ele fez um vídeo sobre a Celestina, a boneca sexual dele lá muito tempo atrás. Era um episódio do Batman, que eu não lembro qual era o vilão, acho que o nome é The Mad Hatter, o Chapeleiro Maluco, que ele tinha desenvolvido um chip que se ele colocasse esse chip assim próximo do cérebro da pessoa, a pessoa virava um escravo, a pessoa virava extremamente dócil, ele podia fazer o que ele bem entendesse com a pessoa. E ele tinha feito isso numa mulher por quem ele era atraído para tentar se relacionar com ela. Só que, obviamente, o Batman lá interviu, tirou o tal do chip e a guria não gostava nem um pouco dele. E daí o que o Batman falava lá no episódio era o seguinte, cara, se tu tem que obrigar a pessoa a gostar de ti e a querer estar contigo, não faz o mínimo sentido. E isso é uma opinião que deve ser da maioria da população masculina. Que nem eu falei.
ele quer receber reconhecimento, ele quer ter acesso a um relacionamento voluntário, que outra pessoa queira estar com ele, queira valorizar ele, queira se sacrificar por ele também. Se o negócio vira involuntário, vira obrigado, à força, não tem sentido, não tem sabor, compreende? Já no caso da mulher, que nem eu falei, no relacionamento, na escala micro, elas fazem uso de extorsão, comportamento passivo-agressivo, ultimato, e elas fazem também uso disso na esfera macro, na parte da política. E vamos ver, basicamente, o que é o Me Too, o que é o Yes Means Yes. O Me Too são as falsas acusações no ambiente corporativo, empresarial e também político. E Yes Means Yes são essas falsas acusações no ambiente de relacionamentos. Me Too são essas falsas acusações que começaram a rolar nos últimos 2 anos, nesse pessoal famoso e rico, e na mídia. E Yes Means Yes é basicamente a remoção do consentimento, né? A mulher está se relacionando contigo, ela quer que tu faça alguma coisa, que nem eu falei, né? Ultimato, tu diz não e ela faz uma acusação contra ti. Então, por exemplo, o Yes Means Yes, ele pode ocorrer quando tu tá se relacionando com uma mulher casualmente, ela tem expectativa de que vocês vão namorar e que nem eu falei, muitas vezes elas mudam os termos do relacionamento sem te consultar, certo? Tentando te manipular ou te pressionar. E daí tu tá num momento que tu não quer namoro ou talvez tu não considera essa mulher boa o suficiente para namoro. O que ela vai e faz? Mete uma acusação. Ou às vezes ameaça, certo? Eu já ouvi falar de relatos aí de a mulher ameaçar o cara, dizendo, se tu não fizer tal coisa eu vou te acusar de estupro, certo? E também isso pode acontecer quando tu tá namorando e daí tu acha que tu vai ter um namoro de boas, cada um morando na sua casa, e ela tem a expectativa de morar junto, ou tem a expectativa de casar. Às vezes vocês podem já estar morando junto e ela tem a expectativa de filho, querer ter filhos, e tu não quer ter. Então é a mesma dinâmica. O correto seria a mulher chegar naquele ponto assim, não, se tu não quer e eu não quero, então vamos se separar. Só que daí às vezes cai nessa de tipo, não, se tu não quer por bem, tu vai ter que fazer por mal. Ou talvez até vocês vão até se separar, só que ela vai te punir de alguma forma. Que nem eu falei essa parte do como o homem ele tem que conquistar os recursos dele por ele mesmo, porque ninguém vai dar recursos para ele, ninguém vai chover recursos nele, e o homem ele conquista o status dele. A mulher já é diferente, ela tem acesso a recursos e status através dos relacionamentos dela. Vamos lá, por exemplo, na parte do status, se um homem ele é um homem comum, é um homem assim desconhecido, e ele se relaciona com uma mulher de status, uma mulher conhecida, ele não vai ganhar o status dela. Ele vai continuar sendo visto pela sociedade como um merda. Se tu tem uma mulher que é desconhecida e ela começa a se relacionar com um cara que é destacado, um cara que tem status, ela é elevada ao status dele através do relacionamento. É isso que eu estou tentando representar aqui. O homem, como ele tem aquela posição mais sacrificial, nos relacionamentos dele, ele é o provedor, ele é o protetor das pessoas com quem ele se relaciona. A mulher, como ela está do outro lado dessa dinâmica, através dos relacionamentos dela, ela vai ter acesso a status, ela vai ter acesso a recursos, certo? Então, assim, como tem essa questão da validação externa da mulher, ela ser amoral, ela não importa se o negócio é voluntário ou não, ela não se importa tanto assim se o cara realmente gosta dela ou não, o que ela se importa é que o cara faça ela se sentir especial ou dê status e dê recursos para ela. Essa parte do fazê-la se sentir especial é algo que eu não cheguei a discutir ainda, eu acabei esquecendo porque esse vídeo está ficando bem longo, mas é exatamente por causa dessa questão de não diferenciar se uma validação ela é externa, se ela é positiva ou negativa, é o que faz com que, por exemplo, a mulher ela vai se relacionar com um cara, digamos, com o Zé Droguinha, ou com o Cafajeste, entendeu? O cara tem status, ele tem recursos, mas ele não tem uma imagem positiva, entendeu? Mas enfim, o cara tem status, ele tem recursos e ele também é desejado por várias outras mulheres. Então isso acentua mais ainda a validação que a mulher recebe. Só que como ela não filtra o positivo do negativo e a sociedade também, digamos, não treina, não educa mais elas para isso, acaba passando batido. E daí a gente tem um monte aí de alfa widow, né, de viúva de alfa, de viúva de cafajeste aí na sociedade.
Mas enfim, voltando, eu estava falando da parte ali da extorsão nos relacionamentos, da extorsão no Me Too e no Yes Means Yes. É, pensa na dinâmica que está rolando na cabeça de uma mulher quando ela faz um ultimato para um homem. Ou faz uma ameaça de acusação, entendeu? Esse negócio de ficar mudando os termos do relacionamento sem conversar com o cara, sem negociar, certo? Mudando os termos do relacionamento sem nem consultar o cara. Me diz se isso é ou não é um reconhecimento de que elas não se importam se tu tá se relacionando com elas de forma voluntária ou não. Elas não se importam se tu tá compartilhando a tua vida, o teu status, os teus recursos com elas de forma voluntária ou não. Elas só querem ter acesso a isso. Depois que tem acesso a isso, não importa. E isso é independente de tu, digamos assim, continuar com ela ou não. Porque muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem esses casos desses homens que estão casados, num relacionamento que é insatisfatório, num relacionamento que é infeliz para ele, só que ele ainda está com a mulher porque, né, não pode se divorciar, porque senão vai ter que pagar muito na vara de família. E tá com uma mulher que, assim, ela, de certa forma, ela está satisfeita. Ela tem o status que ela adquiriu desse relacionamento, ela tem os recursos que ela adquiriu desse relacionamento, e ela não tá nem aí se o cara tá feliz ou não. Que nem eu falei. Ela não sente aquela necessidade de aceitação do homem, certo? Dele estar se relacionando e servindo ela de uma forma voluntária, da mesma forma que o homem tem. E no caso, por exemplo, dessas falsas acusações do Me Too e do Yes Means Yes, se ocorre, digamos, uma separação, o cara não se submete ao ultimato da mulher, ao shit test dela, ainda assim ela pode receber alguns outros benefícios. Ela pode receber aquela atenção social da mídia, de ficar famosa, ganhar aqueles minutinhos de fama, ganhar algum processo em cima do cara, certo? Ou no caso do Me Too, um processo em cima da empresa. Então existem recompensas sociais e recompensas financeiras para esse comportamento negativo. Tanto no Yes Me Yes, tanto no Me Too, tanto num relacionamento casual, ou num relacionamento que o cara já está com a mulher há mais tempo, já está casado e com filhos. Então tem essa questão do mecanismo de validação externo feminino ser amoral, não diferenciar entre o positivo e o negativo. E eu tinha discutido a respeito assim de como essa dinâmica influencia não só no micro, né, que seria dos relacionamentos, mas no macro. Se for pegar um pouco a escala, a gente pode ver o seguinte: a gente tem as pequenas extorsões e ultimatos que vão ocorrendo num relacionamento, geralmente quando ele está no começo, assim, relacionamento casual, namoro, ou talvez até depois num casamento, e eles podem acabar crescendo para o nível de um yes means yes, de uma falsa acusação, ou basicamente de uma chantagem, certo? Basicamente está aumentando a gravidade do negócio e também aumentando, digamos assim, o grau de seriedade, a duração desse relacionamento. Porque isso pode ocorrer tanto num cara que está no começo, no relacionamento casual, como no namoro, como depois quando já está casado, certo? E se tu for aumentando também a área de abrangência disso, um yes means yes, assim, essas falsas acusações estão no relacionamento micro, um a um, de um homem com uma mulher. Mas no Me Too já está envolvendo empresas, já está envolvendo corporações, porque daí pode estar rolando uma acusação, assim, uma extorsão, não só em cima de um homem, mas em cima de um grupo de homens, ou de um setor da empresa, da organização. Então aí que tem essa questão das dinâmicas assim de relacionamentos humanos poderem ser aplicadas tanto no micro quanto no macro. E se a gente aumenta um pouco mais isso, a gente chega no nível da cultura. Qual é a cultura que a gente tem hoje em dia? É a cultura misândrica. É a cultura anti-homem. Aí tu consegue ver isso? Porque a mesma dinâmica de extorsão, de abuso, que é aplicada em relacionamentos micro, relacionamentos de um a um, de um homem com uma mulher, são aplicadas no macro, num relacionamento de uma sociedade inteira, de todos os homens da sociedade inteira e todas as mulheres da sociedade inteira. Esse é o ponto que eu quero chegar. E se a gente puxa um pouco essa cultura anti-homem, essa cultura misândrica, a gente chega no nível das leis atuais.
a gente chega no nível das leis feministas, a gente chega no nível das varas de família. Então, assim, geralmente o movimento do direito dos homens, ele e outros grupos também, até antifeministas pode pegar também, eles abordam bastante essa questão da cultura misândrica e das leis. Eles falam, não, a gente tem que mexer na cultura, porque é a cultura que vai definir quais são as leis, é a cultura que vai permitir mudar as leis no futuro, certo? Se a cultura piorar, digamos assim, essas leis anti-homens podem piorar ainda mais. Mas se a gente conseguir fazer a cultura melhorar, aí a gente pode talvez reverter. Só que, a meu ver, a questão é a seguinte: da mesma forma que as leis são uma consequência da cultura, eu vejo que a cultura ela é consequência de uma outra coisa anterior. Lembrem do que eu falei, do micro e do macro, da dinâmica de relacionamentos humanos, certo? Então, a meu ver, notem o seguinte: essa parte, por exemplo, da cultura misândrica, da cultura anti-homem, vê o quanto isso reflete essa dinâmica de relacionamento da mulher para com o homem, dela não se importar necessariamente do homem aceitar ela, gostar dela, ou querer se dedicar a ela de forma voluntária. Vê se isso não reflete nisso daí, nessa questão da amoralidade, dessa questão de não se importar, de estar recebendo uma validação externa positiva ou negativa. E se encaixa perfeitamente. Da mesma forma que ali na questão das leis, quando tu pega assim, lei feminista, tu vê que é um negócio completamente amoral e voluntário. Essas mudanças que foram implementadas na nossa cultura para tornar a cultura extremamente misândrica, extremamente anti-homem, também são involuntárias. São arranjos, assim, protocolos de comportamento que estão sendo pressionados na sociedade, porque, logicamente, essas mudanças de comportamento, essas imposições, esses protocolos novos, eles são antes implementados na cultura e depois virar lei. Só que, veja aí, a gente estava no macro do macro, que era nas leis. Aí a gente desce um pouco, a gente chega no nível da cultura. Na cultura também, essas imposições involuntárias estão sendo aplicadas por parte das mulheres. A origem está vindo delas, elas é que estão exigindo essas imposições, certo? E isso reflete, vamos descer para o micro, do relacionamento entre homem e mulher, do relacionamento um a um, de um homem com uma mulher. Por quê? A mesma dinâmica, por exemplo, de ultimatos, de comportamento abusivo e extorsivo, comportamento passivo-agressivo, mudar os termos das coisas sem consultar, ver o que aconteceu com as leis de casamento nos últimos 70, 50 anos. Os termos foram modificados continuamente, sem nenhum tipo de consulta. Aquele cara que se casou lá na década de 50, 40, 60, ele não tinha como saber que os termos iam ser alterados depois, mais para frente. E veja bem, o negócio começa no micro, nos relacionamentos um a um, de homem e mulher, e daí pode pegar um pouco depois, vai para relacionamentos familiares, aí vai para relacionamentos profissionais, e daí começa a mexer também ambiente acadêmico, e daí, quando chega no ambiente acadêmico, aí é que começa a fazer as novas imposições e mudanças de protocolo que vão definir a cultura da tua sociedade. E daí, a partir ali das universidades, tem aquele contato com a mídia, e daí tem contato com a política, e daí influencia as leis. Então, tu consegue ver por que tem essa questão do sistema atual no qual a gente vive. Por que as coisas estão do jeito que elas estão. Talvez seja uma questão assim meio de dinâmica de poder entre os sexos. Alguma coisa deve ter acontecido, talvez muito marianismo, elevando as mulheres a um nível de divindade ou semideusas e colocando elas num pedestal
nas sociedades ocidentais. E também pode ter ocorrido uma emasculação, uma feminilização do homem. Porque a gente pode pegar várias causas disso, remoção do homem do núcleo familiar, talvez a eliminação de espaços masculinos, espaços só de homens, onde eles podem se comportar como eles são naturalmente ou como eles querem ser, ou talvez também a redução dessa passagem de conhecimento e de convivência entre homens intergeneracional, de avós com filhos e com netos, né? Talvez a eliminação da família estendida, né? Essa redução do contato da família estendida, que era uma esfera muito maior. Talvez a gente ter feito essa transição para a família nuclear pode ter contribuído para isso. E como eu já falei aqui nesse vídeo, na família nuclear o homem ele é basicamente um escravinho da esposa e dos filhos. E nos últimos 50, 70 anos ele se tornou um escravinho que está sempre com uma arma na nuca, né? Porque ele tem aquele fardo da performance de ser um bom marido e ser um bom provedor. E a qualquer momento, se ele tomar uma avaliação muito negativa, ele pode tomar um divórcio. E daí perde casa, perde esposa, perde filhos. E se o cara for totalmente dependente só de validação externa e for muito dependente só de validação externa, sabe-se lá, o cara pode se suicidar, o cara pode virar um morador de rua. Mas, enfim, dá para ver que talvez essas coisas todas que ocorreram no último século, no último 1,5 séculos, tudo isso pode ter contribuído para ocorrer uma grande disparidade na balança de poder entre os sexos. Isso daí eu estou falando do micro. Eu estou falando da esfera de relacionamento 1 a 1, de um homem com a mulher. Talvez também relacionado a essa questão, por exemplo, de não ter mais a família estendida e ter simplesmente só uma família nuclear. E também essa emasculação dos homens, essa redução do contato deles com outros homens, de ter ambientes masculinos, esse contato intergeneracional, pode ter contribuído para tornar os homens mais e mais dependentes de validação externa. Talvez antigamente, eles tinham algum outro tipo de validação. Talvez eles teriam anteriormente uma validação social externa, certo? De validação que ele recebe de todo mundo da sociedade, da comunidade na qual ele vive. Só que talvez anteriormente existisse uma distinção de 2 outros tipos de validação. Validação romântica, que seria a validação das mulheres com as quais ele se relaciona. Se for pegar épocas de bem antigamente, o homem ia chegar num ponto, queria ter a esposa e continuar com ela o resto da vida. E daí, basicamente, ele ia ter só aquela validação daquela esposa dele. Isso fazia também com que os homens da tua sociedade fossem menos manginas, menos escravocetas. Porque cada homem da tua sociedade, ele só tinha que ficar buscando validação da esposa dele e tratando só a esposa dele bem. A partir do momento que tu tem uma sociedade na qual tu tem um monte de homem solteiro, todo mundo fura-olho de todo mundo, certo? Aquele homem solteiro mais velho, ele está sendo escravoceta e mangina de todas as mulheres da sociedade. Isso é uma coisa que também mexe com a balança de poder entre os sexos. Não só aquela parte do homem atual, ele está mais emasculado, ele está mais feminilizado, e talvez por causa disso ele tenha se tornado mais dependente da validação externa, que isso realmente é um comportamento maturo, e também, a meu ver, ele é um comportamento não masculino, mas eu acho que antigamente, além da validação externa social e da validação externa romântica vinda de mulheres, eu acho que existia uma validação externa masculina. Porque veja bem, como a gente tinha uma sociedade com papéis de gênero bem definidos entre homens e mulheres, eu tinha ambientes masculinos e ambientes femininos, existia um mundo masculino diferente do mundo feminino, e basicamente os homens e as mulheres eles viviam só no mundo deles, os homens só no mundo masculino e as mulheres só no mundo feminino, e de vez em quando eles meio que se encontravam, eles ficavam juntos, sei lá, na hora de almoçar, na hora de jantar, entendeu? Só em espaços de tempo menores, é de se esperar que existisse diferentes mecanismos de validação externos.
Por isso que eu tenho essa parte, é um mecanismo de validação social, que seria o geral da sociedade inteira, que a pessoa tem. No caso eu estou focando mais em homens, né? Mas talvez isso tivesse também das mulheres. Só que daí tu tinha um mecanismo de validação externo que tu recebe de outros homens e um mecanismo de validação externo que tu recebe de outras mulheres. Então isso fazia também com que os homens fossem menos dependentes, menos dispostos a se sacrificar a troco de nada, menos dispostos a serem escravocetas, a serem bois de carga, certo? Porque, vamos lá, tirando essa parte da validação externa total, né, social, que daí é a pessoa que é vista como um bom cidadão, certo? Não é criminoso, é um bom trabalhador, é um bom marido, e daí ia puxar também para o lado da mulher, a mulher que é uma boa esposa, é uma boa mãe, certo? É esforçada, é dedicada. Mas vamos pegar, por exemplo, se tu tem a dinâmica assim de validação externa masculina e validação externa feminina. No caso do homem, se o cara cedesse demais à validação feminina, digamos, ser muito mangina, ser muito escravoceta, ele automaticamente estava perdendo a validação masculina. Ele estava perdendo o respeito dos outros homens da sociedade. Então tu não podia ceder muito para um lado porque tu podia perder o outro. Da mesma forma, se o cara cedesse muito para o lado da validação masculina, da validação que ele recebe de outros homens, ele poderia perder a validação feminina, que poderia ser aquele cara que, sei lá, era muito misógino e daí ele ia poder ser visto pela sociedade como um gay, como um assexuado, alguma coisa assim. Então, alguma coisa nessa parte dos últimos 150 anos se perdeu. A validação social permaneceu. Para os homens permaneceu, porque é por isso que a sociedade até hoje ela exige que o homem se comporte, que o homem seja responsável e seja civilizado. O detalhe é que a sociedade se tornou muito permissiva com as mulheres e não exige mais um comportamento tão bom das mulheres. Por isso que elas pioraram tanto. Então, assim, os homens atualmente eles permanecem muito dependentes ainda da validação social. As mulheres não. Só que as mulheres também é pelo que eu expliquei. Elas não diferenciam a validação delas da positivo ou negativo. Elas só querem receber atenção. A sociedade tem meio que treinar elas, educar elas para buscar a validação positiva, porque se ela buscar a validação negativa, ela pode acabar ficando com uma fama, acabar ficando com uma má imagem e, conforme eu falei, é através dos relacionamentos que elas têm acesso a recursos, status, proteção e provisão. Então, se a mulher manchar demais a imagem pública dela, ela está ferrada, ela está se prejudicando no longo prazo. Só que daí, vamos pegar a validação masculina para o homem, né? Validação masculina e validação feminina. Validação masculina que ele recebe de outros homens, feminina que ele recebe de outras mulheres. A validação masculina, eu acho que ela se perdeu, ou ela foi cooptada, e daí só sobrou aquela validação feminina. Então é por isso que a gente tem esse bando de homem domado, esse bando de homem blue pill, esse bando de homem feminilizado e emasculado. E a respeito da parte das mulheres, eu acho que talvez elas ainda tenham aquela divisão de mundos. Um mundo feminino e um mundo masculino. Não é à toa que tem tanta história assim das coisas que as mulheres falam ou fazem quando estão só elas juntas, né? Lógico que aí a gente está falando de umas histórias de putaria. Mas enfim, eu acho que para as mulheres ainda existe essa divisão dos mundos. Por mais que o ambiente acadêmico e profissional esteja bem misturado, já na última metade de século, por causa do empoderamento feminino. Eu acho que os espaços masculinos, eles foram tomados ou eliminados, mas os espaços femininos ainda permanecem só delas. Então eu acho que as mulheres elas ainda estão operando num sistema que, por mais que elas não tenham ainda aquele mecanismo de validação social ainda tão forte, porque hoje em dia elas podem se comportar como elas bem entendem e ninguém julga e não tem nem que lidar com as consequências dos atos delas, nesse caso eu estou falando das consequências negativas, eu acho que elas ainda têm um mecanismo de validação externo masculino, que é a validação que ela recebe de outros homens, e um mecanismo de validação externo feminino. Feminino é das amigas, das conhecidas, das outras mulheres, e o masculino pode ser dos homens com quem ela se relaciona,
pode ser daqueles betas que ficam perseguindo elas, que são aqueles eternos amigos que nunca vão pegar elas. Pode colocar nesse grupinho aí também o amigo gay, ou os amigos gays, certo? Ou também, conforme ela está mais velha, o marido ou os filhos. Por isso que é tão grave a questão, por exemplo, das mulheres que falham em conseguir arranjar um marido e ter filhos. Porque vamos lá, elas já não têm aquela validação social. Quer dizer, tem, mas é uma que está totalmente degenerada, porque é simplesmente busca de atenção, sem diferenciar se é atenção positiva ou negativa. Aí pode ter uma validação assim das amigas e tal, mas para isso ela vai ter que cultivar esses círculos. Só que se a mulher chega ali nos 40 anos de idade, não tem marido, não tem filho, vamos lá, perdeu a aparência física, perdeu fertilidade, não tem marido, não tem filhos. Da onde que ela vai tirar a validação masculina? Boa sorte. É por isso que daí tem esses casos de mulheres com mais de 40, mais de 50, que são as maiores consumidoras de antidepressivos. Um negócio que está crescendo. Mas enfim, de certa forma, por outros fatores, talvez pelo fato delas ainda terem uma validação externa que elas recebem de outros homens, a masculina, né? E validação externa que elas recebem de outras mulheres, e pelo fato dos homens terem enfraquecido tanto, terem se tornado tão emasculados e tão dependentes só de uma validação externa, social, e de uma validação feminina, e não tem mais aquela validação masculina, e a maioria da população masculina também não desenvolver um mecanismo de validação externa, quer dizer, interna, que daí seria algo que realmente faria ele se tornar mais másculo, faria ele se tornar mais maduro, mais independente, algo que realmente poderia puxar o Ubermensch, né, do Nietzsche, que seria o ciclo do Ubermensch, que é parecido com o ciclo Red Pill. E eu acho que por causa disso tudo, surgiu uma grande disparidade de poder entre os sexos, no qual os homens estão extremamente enfraquecidos e as mulheres elas estão mais empoderadas, mesmo porque é que nem eu falei, a mulher ela é jovem, ela é fértil, ela já tem o valor dela. O homem não, ele tem que conquistar status, conquistar recursos, provar o valor dele. Então já tem essa disparidade ali. E daí a gente está vivendo também numa sociedade feminista, igualitária, que os países do Ocidente eles não economizam recursos quando é para empoderar as mulheres. Então, além delas terem esse balanço de poder quando elas são mais jovens, da mulher já ter um valor inato só por ser mulher, e o homem tem que trabalhar para conquistar o poder dele, a gente tem uma sociedade que está empoderando as mulheres. E daí, o que acontece? Eu acho que a mulher está ficando sempre na frente. Até aquele momento entre os 30 e os 40, quando começa a envelhecer e perder fertilidade. Então tu está ficando com muitos homens para trás. E de alguma forma isso daí não pegou só essa parte de micro, de relacionamentos pessoais, mas isso começou a afetar a cultura, certo? E daí quando a gente pega a cultura, a gente está tratando principalmente da Cathedral. A catedral, quem for pesquisar Dark Enlightenment vai saber do que eu estou falando. A catedral principalmente é a união da mídia com as instituições de ensino superior. E se tu for ver, é a mídia e as instituições de ensino superior que definem a cultura, certo? Então assim, a gente já tem essa disparidade de poder entre os sexos na esfera micro, nos relacionamentos pessoais. Isso está sendo passado para a cultura também. E daí é através da cultura que os monstros começam a crescer e chega na parte das leis. E para encerrar esse vídeo que já ficou muito longo, qual é o detalhe, né? É aquele detalhe, né? A mulher ela só gosta e só se sente atraída por um homem que ela considera que está acima dela. O cara que está no mesmo nível que ela já complica um pouco. O cara que está abaixo dela, nossa, aí vai ser tratado que nem um capacha, que nem o Rollo Tomassi fala, né? As mulheres elas veem os homens como ou reprodutores ou como bois de carga. Então, basicamente, a gente está numa situação que tem muito homem sendo visto como boi de carga e poucos sendo vistos como reprodutores, né? Isso tá ligado tanto à parte biológica, genética, quanto de status e recursos. Mas a questão é que
esse desequilíbrio de poder entre os sexos, e eu não estou querendo ser igualitário, eu não estou querendo falar que, meu Deus, tem que ter igualdade. Não, longe disso. Existe uma certa ordem natural nos seres humanos que não vai mudar tão cedo e talvez nunca mude. Né? Da mesma forma que o homem ele tem que conquistar status e recursos para ter valor, e a mulher ela tem um valor dela, natural, só pelo fato de ser mulher, né? Ser jovem e fértil, ainda assim isso não muda o fato de, na dinâmica entre os relacionamentos, o homem é que concede status e recursos para a mulher e a mulher recebe status e recursos do homem. Se a gente tem essa dinâmica, então esquece, não existe igualdade. Então vamos mudar o termo, talvez seja um equilíbrio. Mas essa questão, esse desequilíbrio entre os sexos, ele começa na esfera micro dos relacionamentos pessoais, depois ela vai para a cultura e ela vai para as leis. E que nem eu falei, a mulher ela quer ter acesso ao recurso, status, benefícios e privilégios, e ela não se importa de quem que vai ser tirado isso para ela receber. Ela não se importa se isso é correto, se isso é ético, se isso é moral, e muito menos se isso é voluntário, correto? Porque a validação delas é simplesmente receber os recursos, receber a atenção e pronto. O homem é que quer receber isso de uma forma positiva, voluntária, virtuosa, por aí que seja. E é por isso que a gente vê esses abusos, essas extorsões, essa dominação começar ali na área micro dos relacionamentos pessoais, depois ir para a parte da cultura e depois, finalmente, chegar na parte das leis. Então, a sociedade misândrica na qual a gente vive, a partir disso, faz todo sentido. Isso é esperado. O sistema político, o sistema legal que a gente tem, da mesma forma faz todo sentido. É esperado, é uma consequência natural, é um desequilíbrio, uma disparidade que está surgindo ali no micro e está se expandindo. É como se fosse um câncer. É um câncer que vai se espalhando. E daí o que a gente pode ver, né? Que nem eu falei, vamos focar em homens agora, esquece mulher. Mulher é aquela coisa, eu já falei. Elas têm o mecanismo de validação externo dela social, que está todo degenerado, que está querendo puxar ela para coisas que são cada vez mais absurdas, promiscuidade, postergar casamento, ou talvez nem ter filhos e por aí vai. E daí, logicamente, elas têm um mecanismo de validação externo masculino, que é mais hedonista, que é do quanto elas são atraentes para os homens e quantos homens ela tem acesso. E daí tu tem o mecanismo também de validação externo feminino, que é a imagem dela perante as outras mulheres, a atenção que ela recebe de outras mulheres. Mas conforme eu falei, hoje em dia as mulheres elas não preservam mais a imagem delas perante a sociedade, que antigamente faziam, mas eu acho que talvez isso não é algo que elas naturalmente façam. Eu acho que isso é algo que a sociedade tem que meio que ensinar elas a fazer, treinar elas a fazer. Mas ainda assim elas podem ter um mecanismo de validação meio degenerado também, tipo, vai lá amiga, faz isso e pronto. Então, para todos os efeitos, eu acho que elas estão com os 3 mecanismos de validação aí ainda ativos. Mas no caso do homem, vamos focar no homem agora, o mecanismo de validação social dele está sendo totalmente direcionado para transformar ele num gado, num boi do sacrifício hoje em dia. Que é basicamente aquele meme, né, que já surgiu, de que o homem tem que ter plena consciência que a vida dele não pertence a ele, né? A vida dele pertence ao país, né? Pertence à nação, pertence ao Deus dele, à religião dele, pertence à esposa dele, pertence à família dele, à mãe dele, pertence aos filhos, aos descendentes dele, certo? E daí isso daí puxa bastante também aquela coisa do marianismo. Então veja bem, o mecanismo de validação externo do homem social está totalmente desvirtuado. Tanto que até a gente dá uma olhada na cultura. O que é representado como um bom homem hoje em dia? É masculado, é o cara fraco, entendeu? Então está totalmente distorcido o mecanismo de validação externa social do homem moderno. O que resta?
a gente teria um mecanismo de validação externo masculino dos outros homens. Mas aí que está o detalhe, quantos homens hoje em dia eles não têm contato com o pai? Geração feminista, né? Geração de filhos de mãe solteira ou filhos de mulher divorciada que mal tem contato com o pai. Sem contar a quantidade de boomer que fez filho sem nem querer ser pai, né? Simplesmente fez filho porque era bom soltar o leitinho quente lá dentro, né? Mas enfim, então como é que fica o mecanismo de validação externo masculino para o homem atual? Não tem. Não tem espaços masculinos e não tem mais aquela convivência intergeneracional entre os homens, de vô com filho, com neto e tudo mais. Mesmo porque não tem mais família estendida e não tem praticamente nem mais família nuclear. Por mais que tenha muita gente aí que fale, não, mas a família nuclear, cara, a família nuclear não existe. A família nuclear, ela é um zumbi que está se contorcendo. O negócio foi detonado lá na década de 60, 70, quando liberaram aí o divórcio por qualquer razão, né? Não precisa mais ter um abuso, uma traição. A pessoa pode estar entediada ou desapaixonada e isso já é razão para dar o divórcio. Então, enfim, o mecanismo de validação externo social do homem está todo desvirtuado. O mecanismo de validação externo masculino não existe mais. E pior, ainda estão surgindo iniciativas aí feministas, de bando de cuck, de querendo criar grupos, né? Grupos de homens feministas, grupos de homens emasculados. Então, inicialmente, a gente tem ali o mecanismo de validação externo social querendo transformar o cara num escravo, num boi sacrificial. Aí tu tem o mecanismo de validação externo masculino que quer transformar o cara num feminista, num cara feminilizado. E daí tu pega o mecanismo de validação externo masculino feminino, que é a atenção, a validação que ele vai receber de mulheres, tá um prato cheio para surgir o escravoceto feminista perfeito. Então talvez isso que a gente discute de tentar, não a gente, né, mas alguns grupos aí discutem de querer tentar voltar aos valores tradicionais, ao conservadorismo, o homem conservador de verdade, o oh meu Deus, o patriarcado, isso daí está extremamente inviável porque isso estaria direcionado especificamente ao desenvolvimento do mecanismo de validação externo masculino no homem atual. Como é que tu vai fazer isso? Existe convivência intergeneracional nos homens de uma família? A gente tem ainda espaços masculinos, talvez a gente tenha só na internet, talvez só isso. E também a gente não tem nem mais família estendida e muito menos família nuclear. E, né, o mecanismo de validação externo feminino para o homem, né, é buscar a aprovação de mulher. Então a única coisa que meio que resta no final das contas, cara, é MGTOW. Que é a única forma que tu pode ter de tu desenvolver um mecanismo de validação interno que busca a tua autopreservação, o teu bem-estar, o teu individualismo, os teus objetivos, as tuas metas, e faz com que tu possa rejeitar os outros mecanismos de validação externos. Porque, conforme eu falei, o mecanismo de validação externo para o homem social está querendo condicionar ele como um escravo. O mecanismo de validação externa masculino para ele está querendo condicionar ele para ser um feminista. E o mecanismo de validação externo dele para as mulheres, do jeito que as mulheres estão exigentes e desvirtuadas hoje em dia, está condicionando o homem para ser também um escravoceta. Então, é a tríade do mecanismo de validação externo do homem atual. É o escravo, é o feminista e é o escravoceta. Não tem como ganhar desse jeito. E talvez a única forma de não vou usar o termo equilíbrio, mas consertar essa dinâmica de poder entre os sexos, talvez seja só através disso, através de homem se tornando mais individualista, se tornando mais maduro, se tornando meio ubermensch, desenvolvendo um mecanismo de validação interno dele, para daí,
de pouco a pouco conseguir mudar essa disparidade de poder entre os sexos na esfera micro, nos relacionamentos pessoais, para daí depois poder formar grupos, aumentando a quantidade de homens que operam dessa nova forma, dessa forma de mecanismo de validação interno, para daí conseguir influenciar a catedral, a cultura, a mídia, ambiente acadêmico, e daí talvez depois conseguir influenciar a lei. Mas isso não é objetivo, isso é só um devaneio que eu estou fazendo aqui. Mesmo que isso acontecesse, sabe-se lá quantas décadas ia demorar para isso surtir efeito. Até lá a gente já vai estar no transhumanismo. Até lá já vai ter cara casando com robô. Mas enfim, só a parte do cara desenvolver um mecanismo de validação interno, já mesmo do jeito que o negócio está detonado hoje em dia na parte da cultura e das leis, ainda pode fazer com que ele, se tornando independente, ele consiga ter alguma satisfação, algum prazer, alguma felicidade, mesmo nesse mundo clown world, nesse mundo honk honk que a gente tem hoje em dia. Mas para esse vídeo é isso, eu acho que já demorou bastante. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz um vídeo tão longo.